Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre o seu coração, que Deus esteja agindo poderosamente na tua casa, te abençoando, te guardando de todos os males, em nome de Jesus. Muitas pessoas me perguntam assim, Pastor Carlos, mas existe ainda revelação e profecias? Sim, existe. Sempre existiu e sempre vai existir. Deus, ele sempre estará encontrando uma maneira de falar com a gente, de mudar a nossa história, né? Através de um direcionamento. Mas eu gostaria de salientar o seguinte: o que eu creio e o que eu não creio em relação à revelação e profecia, certo? É muito fácil a gente detectar quando uma profecia é de Deus ou quando não é. Porque existem 3 tipos de profecia e revelação. São 3 tipos. A de Deus, que é a verdadeira, né? Lógico. Que Deus ele usa de seus profetas para poder direcionar uma vida, direcionar uma nação, direcionar uma situação. Isso é, assim, inquestionável, né? Deus agindo. Existe a revelação e profecia do homem, que é a mais comum, que você vê muito nas igrejas, porque tem pessoas que têm a necessidade de passar a revelação e profecia, tem pessoas que têm a necessidade de mostrar que está sendo usado por Deus, certo? E em terceiro lugar tem a do diabo. Mas como assim, pastor? Deus ele pode usar um pastor ou um líder para trazer uma profecia do diabo? Pode. E é muito mais comum do que você imagina. Pode acontecer. O problema da revelação e profecia está em você ter uma fonte fiel. O que significa isso? Você ter a pessoa que está trazendo a revelação e a profecia, ela está sendo uma balança fiel. Ou seja, ela está sendo uma pessoa usada realmente por Deus, uma pessoa que não tem brechas no mundo espiritual, né, para ser usada pelo diabo, ou ela não tem aquela inclinação da carne para poder te trazer uma profecia da carne. Ela não tem essa necessidade de demonstrar que está sendo usado, né, para poder utilizar desse artifício para usar uma profecia, uma revelação da carne. Então, é muito fácil a gente detectar. Eu vou te ensinar um princípio. Existe um dom que chama discernimento de espírito. Esse dom é um dom que poucas pessoas buscam, mas ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Talvez o ser humano nunca vai conseguir chegar na profundidade desse dom, né? Saber realmente a profundidade dele, porque ele é muito profundo. É algo assim que eu não conheci ninguém que tenha se aprofundado tanto nele. Mas quando você tem esse dom, você busca esse dom e você sabe utilizar esse dom, você vai saber exatamente quando uma pessoa está sendo usada na carne ou quando ela está sendo usada pelo diabo. Você vai saber exatamente. Vai ser acendida uma luz para que você entenda aquela situação, certo? Às vezes Deus ele pode usar uma pessoa na simplicidade dela, com palavras assim, não até corretas, incorretas, né, no português, mas Deus pode usar a vida dela para poder abençoar a vida de outros, certo? E como também pode usar uma pessoa culta, né, para trazer uma profecia ou revelação para uma pessoa culta, usando um linguajar culto. Então, isso não tem uma regra, né, em relação a isso. Então, quando você primeiro precisa buscar esse dom. Se você não tiver esse dom, busca ele, para que você tenha discernimento de espírito, para saber quando realmente uma pessoa está falando pelo Espírito Santo. Então, esse é uma solução. Mas também, a revelação e a profecia, ela tem que falar no seu coração, no âmago da sua alma.
ela não tem que ser uma coisa emocional. Tem certas pessoas que elas usam palavras emocionais. Ela usa a voz como se fosse Deus falando com a pessoa. E ela muda a voz, entendeu? Para a pessoa entender que é Deus que está falando com ela. A melhor voz que você vai ouvir numa revelação e numa profecia é dentro de você. Quando a profecia, a revelação, ela testifica no teu coração de que aquilo é de Deus. Então aquilo vai queimar no teu coração, aquilo vai falar dentro de você. Então você não vai se importar se teve emoção ou não na fala do profeta. Entendeu? Você vai sentir que é para você e que é com você. Ok? Então, esse é um ponto importante para você discernir se uma profecia e uma revelação é de Deus. Fique mais atento quando aquele dito profeta ele começa a fazer a fila da revelação e da profecia, ou começa a profetizar para muita gente ao mesmo tempo, ou consecutivamente. Por quê? Deus ele não age assim, certo? E preste atenção no que ele está falando. De repente, o que ele está falando para aquele irmão, no culto anterior ele já falou para o outro. E talvez ele muda um pouco a palavra, mas ele fala sempre a mesma coisa, mudando um pouco. Entendeu? O que ele falou para o anterior. Então preste atenção nisso, porque esse tipo de revelação e profecia não existe. Porque Deus, quando ele quer falar alguma coisa, ele fala peculiarmente com a pessoa. Então, se Deus está falando com você, usando um profeta, ele vai ser objetivo. Vai ser objetivo. Por exemplo, o profeta chega em você e fala assim: olha, Deus está me mostrando que ele está te curando de uma enfermidade. Tá bom. Qual é a enfermidade? Não falou qual é a enfermidade. Beleza. Deus ele pode fazer isso? Pode. Mas quando Deus ele faz alguma coisa, ele vai falar o nome da doença. Ele vai falar o sintoma que você está sentindo. Certo? Ele vai ser específico naquilo. Entendeu? Geralmente, Deus ele se manifesta quando a pessoa já está com a doença. E não prevendo que você vai ter uma doença. Então, se você está com a doença, você tem os sintomas da doença. Por exemplo, olha, Deus está me mostrando que você tem um problema de coração. Tem pessoas que já têm o coração inchado, já têm canseira excessiva, né? Tem palpitações, ela já tem sintomas daquele problema de coração, certo? Então, aquilo já vem de encontro àquilo que você já está sentindo. Beleza. Agora a minha pergunta é, os sintomas desapareceu? Então, se os sintomas desapareceu, a profecia é verdadeira. Se o sintoma não desapareceu, pode ser que seja do diabo a profecia, certo? E pode ser que seja da carne. Pode ser que ele sabia que você tinha um problema e ele citou o problema, certo? Pode ser que ele imaginou que você pudesse ter um problema por obesidade, por exemplo, né? Ou por ele ver você cansado subindo uma ladeira, subindo uma escada, por exemplo, e ele trouxe essa profetada. Então, é muito importante analisar. Deus ele não gasta cartucho com ninguém. Deus ele é objetivo. Ele não deixa margem de dúvida. Então, quando você está com dúvida se aquela profecia é de Deus ou não, é porque realmente não é de Deus. Porque as coisas de Deus elas não deixam dúvidas. Deus ele não é um Deus de dúvida. Então, se você tem dúvida de que aquilo que foi falado para você é de Deus ou não, já pode contar 99% de chance de não ser de Deus. Então, se não é de Deus, é de quem? Ou da carne, ou do diabo. Ok? Se o diabo ele está sendo usado para falar de um sintoma que você tem, mas não trouxe a solução, é porque é do diabo. Então, essa profecia que veio, trouxe os sintomas, mas não trouxe a solução, é o diabo. Entendeu? Que está usando o profeta, certo? Para te mostrar os sintomas e não dar a solução. Porque Deus, quando ele mostra o sintoma, ele dá a solução. Entendeu? Para que Deus ele vai deixar a glória dele lá no céu,
para falar com o profeta, para mostrar para o profeta uma coisa que ele não vai resolver. Então não tem cabimento, tem coisas que são lógicas. Ou essa pessoa está sendo realmente usada pela carne, tá? Ele sabe do teu problema e está falando do seu problema, mas não trouxe a solução. Então, se não trouxe a solução, não é de Deus. Porque Deus, quando ele mostra, ele traz a solução. Vamos supor que está num culto e o profeta levanta e diz assim, olha, Deus está me mostrando uma pessoa com dor na coluna. Tá com dor na coluna? Você está com dor na coluna? Não, eu tenho dor na coluna, mas eu não estou ali agora. Então, não é para você. Se você está com a dor ali, a dor tem que sumir. Se a dor não sumir, é porque não é de Deus. Entendeu? Então, não foi para você, não é de Deus. Entendeu? Então, Deus não falou com você, não direcionou para você. Certo? Então, quando Deus ele mostra algo, ele mostra para resolver. Ele não mostra para apenas mostrar. Entendeu? O problema da revelação e profecia, a parte negativa dela, é que a pessoa que fica atrás da revelação e da profecia, ela se torna dependente disso. E esquece da palavra. Certo? Ela se torna dependente do profeta. Tem pessoas que vai de igreja em igreja atrás de profeta. Ah, o fulano lá é profeta, ela corre. O ciclano é profeta, ela corre atrás. Irmãos, a Bíblia não nos ensina a fazer isso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a praticar a palavra. Vamos supor que o profeta ele diz assim, ah, Deus está me mostrando que ele vai prosperar a tua vida. Bom, existem princípios para Deus prosperar. Então Deus ele não sai prosperando ninguém sem princípios. Qual é o princípio para a prosperidade? Ser dizimista e ofertante. Esse é um princípio. O outro princípio é você trabalhar e correr atrás. Certo? Então, se você está correndo atrás, você está desenvolvendo uma profissão, você está sendo bem visto na sua profissão, você está crescendo nela, você está tendo mais cliente, logicamente que a prosperidade vai vir. Agora, se você, vamos supor, você não trabalha, você não tem projeto, você não tem nada, você não é dizimista, você não é ofertante, você não quer saber de nada, e aí vem o profeta e fala que você vai prosperar, ele é um mentiroso. Então, tudo isso tem que ser visto. As profecias de prosperidade, elas vêm específicas. Vamos supor, você está com um carro velho, todo quebrado. Aí Deus está vendo seu esforço. Você está sendo fiel a Deus, está buscando, está se consagrando, está trabalhando, está procurando fazer a coisa certa. Aí Deus ele levanta um profeta e diz assim, olha, eu vou lhe dar um carro mais novo, ou eu vou te dar um carro novo. E aquilo se cumpre. Então o cara, ele acaba prosperando, tendo condições de comprar o carro, ele vai lá e compra. A pessoa que é viciada em profecia, quando um profeta diz isso, e não é de Deus, ele usa isso como artifício, ela tem uma reação. Ela tem a necessidade de mostrar para as pessoas que ela é próspera. Ela vai lá e financia um carro. E vai pagar aí seus 500 a 1.000 reais por mês de parcela. Sem ter muitas vezes condições. Aí, é Deus que está fazendo? Não. Porque quando Deus ele te promete que vai te dar, que vai te abençoar, que vai te dar condições, é para você comprar no dinheiro. Não tem esse negócio de financiamento. O financiamento, o carro é do banco, ele não é seu. Então Deus ele deu para o banco, ele não deu para você. Porque se você não pagar, ele vai voltar para o banco de novo. O carro ele vai ser resgatado. Então ele não é seu. O carro só é seu quando o recibo está em seu nome. Então, quando o recibo está no seu nome, aí Deus te deu. Certo? Do contrário, não é Deus que está dando. É você que está procurando soluções para você ter o que você quer. E muitas vezes apoiado numa revelação e numa profecia da carne. Então é importante você saber, ter maturidade para entender que existe homens que se dizem de Deus e agem errado nessa parte. Ok? Porque a melhor e maior revelação ela está na Bíblia. Quando o pregador ele usa a Bíblia e traz as revelações que a Bíblia diz, não precisa de mais nada, na verdade. Porque Deus fala através da sua palavra.
Agora, esse falar, né, extra através de profetas pode ocorrer, mas não ocorrer dessa maneira que o pessoal faz. Faz a fila da profecia, a fila da revelação. Irmãos, isso daí, a maioria disso aí é tudo da carne. É tudo o pregador querendo mostrar que ele é usado por Deus. Com poucas exceções, tá? Eu tô falando isso. Existem algumas exceções, mas são bem poucas, certo? É muito fácil você entender quando uma profecia não é de Deus. Eu estava com uma dor nas costas devido ao meu trabalho. Eu abaixar, levantar, eu estava com dor nas costas. Aí veio um profeta e disse que Deus ele é curar de dor nas costas. Irmão, dor nas costas, 95% da população tem, devido ao trabalho, devido a ficar muito sentado, a abaixar e levantar, pegar peso, vários fatores. 95% da população tem dor nas costas. Então, eu não devo acreditar numa revelação em profecia de dor nas costas. Você deve acreditar quando você é curado. Então, aconteceu, o irmão orou por mim, falou comigo que eu tinha dor nas costas, né? Ele sabia que meu serviço era braçal. Resultado, eu não fui curado, a dor continuou ali. Mas por quê? Aí o profeta diz assim, porque você não teve fé. Irmão, Deus ele não depende da nossa fé para curar. Essa que é a verdade. O pregador, muitas vezes, ele fala isso como uma desculpa por ser mal sucedido o que ele está falando. Entendeu? Então, quando é mal sucedido a revelação e a profecia, ele fala que você não teve fé. Mas, na verdade, as intervenções de Deus, tanto num país quanto numa cidade ou em pessoas, ele nunca ele precisou de fé das pessoas para abençoar e para fazer. Entendeu? Então, a verdade é essa. Então, eu não fui curado. Quer dizer, a dor ela sumiu quando eu relaxei, quando eu passei um relaxante muscular ali, aí a dor passou. Porque deve ter inflamado alguma coisa, deve ter tocado, forçado, né, a coluna, enfim. Então, eu não fui curado, certo? E depois, posteriormente, a dor foi embora, depois eu voltei a trabalhar de novo o serviço mais pesado, ela voltou, depois ela foi embora de novo, depois ela voltou de novo e foi indo e voltando. Então, quer dizer, não houve uma cura. Entendeu? Quando Deus ele manifesta uma cura, essa cura ela é perpétua, é para sempre. Entendeu? Então ele curou, está curado. Não tem esse negócio, não tem meia conversa. Né? Não tem meio termo. Ou é curado ou não é curado. Esse é o linguajar de Deus. A palavra dele é sim, sim, não, não. Então, eu não posso dizer que eu fui curado se eu não fui. Então tem muitas pessoas dando falso testemunho na igreja. Falando que foi curado, falando que foi liberto, não foi. Certo? Então, e tem muitas vezes a pessoa também é culpada quando ela é alvo de um falso profeta, porque ela concorda com aquilo. Quando o profeta ele é confrontado, entre aspas, né? Por exemplo, o profeta perguntou, a dor sumiu? A pessoa falou, sumiu! E não tinha sumido a dor. Entendeu? Então ela está errada, ó, pastor, não sumiu a dor está aqui. Ah, você não está tendo fé, pastor, o que eu tenho que fazer para ter fé? Então você tem que perguntar não ofende. É aí que você vai perguntar para ele, o que eu tenho que fazer para ter fé, então? Então, biblicamente, o que você tem que fazer para ter fé é ouvir a palavra, é crer na palavra. E não dar crédito ao profeta, certo? É crer na palavra. Então, você tem que crer na revelação da profecia? Não necessariamente. Porque se Deus está usando um profeta para falar comigo que está me abençoando, por que eu tenho que ter fé? Se Deus está falando que vai fazer. É a palavra dele contra a minha fé? Então, se eu não tiver fé, ele não vai fazer. Deus ele é assim? Não. Se Deus está falando que vai fazer, ele vai fazer. Pronto, acabou. Ele não volta atrás. A palavra de Deus ela não cai no chão. Entendeu? Se ele está falando o que vai fazer, não depende da minha fé. Se ele já está falando, aí, quem tem o poder é ele.
Eu sou falho, eu sou humano, sou pecador. Ele é o detentor do poder, de toda a honra e de toda a glória. Se ele está falando que vai fazer, quem sou eu para impedir o que Deus vai fazer? Será que a minha falta de fé, o meu negativismo vai impedir? Não. Entendeu? Nada vai impedir o poder de Deus quando Deus ele resolve abençoar uma pessoa. Pelo contrário, ele vai manifestar o poder dele para que eu creia mais. Então, vamos supor, ó, você está com um nódulo de câncer aí. Beleza. Fui no médico, o médico falou, olha, o nódulo está aqui. Aí Deus ele levanta um profeta, fala, você tem um nódulo de câncer em tal lugar, assim, assim, assado. Deus ele está arrancando esse nódulo agora. Beleza. Vou lá, faço o exame de novo. Ah, não deu nada. Glória a Deus. Eu vou aumentar minha fé, eu vou crer muito mais do que antes, né? Mas e se eu for lá e o nódulo estiver lá? E aí? Será que o profeta sabia que eu tinha esse nódulo e falou a respeito do nódulo? E aí, na hora que eu for questionar ele, falar, ô profeta, e aí? O senhor falou isso e não se cumpriu, e aí? Ah, você não tem fé. Entendeu? Então, essa é a jogada, né? Entendeu? Essa é a dinâmica da coisa. Entendeu? Então, eu creio em revelação e profecia. Eu já recebi muitas que foram de Deus. Tá? Mas é necessário cautela. É necessário primeiro usar o dom espiritual. É necessário primeiro você ser sensível ao que Deus está falando no teu coração. Porque tudo que o profeta falar para você tem que testificar no teu coração. Se não falar no teu coração, você tem que deixar a emoção de lado, certo? E esperar Deus ele confirmar aquela revelação e aquela profecia para você no teu coração. Ok? Então, fica aí a minha dica a respeito de revelação e profecia. Eu espero que eu tenha me feito entender a você, para que você entenda esse mistério. E existe sim falso profeta, existem profetas que são usados pelo diabo sim, tenha muito cuidado, creia na palavra, a palavra é a melhor profecia e a melhor revelação que existe. Fique com Deus, Deus te abençoe e te guarde.